Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, que a paz esteja conosco. Hoje vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o que cada um deles representa, e a relação deles com o mundo nos dias de hoje, e a importância de ficarmos sempre atentos ao que acontece no mundo físico e no mundo espiritual. Apocalipse 6, 1-2. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vencedor e para vencer. Quem é o Cordeiro? Jesus, o único digno de abrir os selos. Apocalipse capítulo 5. O que representam os selos? Revelações progressivas dos eventos que antecedem o fim. O cavalo branco e o cavaleiro. Simbolismo do cavalo branco: pureza, vitória, conquista. Quem é o cavaleiro? O Anticristo, o conquistador, que porta uma coroa sobre a sua cabeça, e um arco em uma de suas mãos, como símbolo de autoridade e poder. Ele é um falso Messias, é o Anticristo, o dominador do engano. Ele irá dominar as nações através do engano. O arco e a coroa. Arco, símbolo de guerra e autoridade. Coroa simboliza vitória e realeza. Saiu vencendo e para vencer. Nos dá a entender que isso se trata de domínio contínuo. Porém será uma conquista temporária do Anticristo. Agora vamos analisar a relação do primeiro cavaleiro com os dias atuais. Aspectos políticos e sociais. Líderes carismáticos. Discursam sobre líderes mundiais que surgem com promessas de paz e prosperidade, mas podem esconder intenções ocultas. Exemplos históricos e atuais de líderes que se apresentaram como salvadores, mas levaram as nações a conflitos e crises. Guerras e conflitos. O arco como símbolo de guerra, fala sobre os conflitos atuais e a busca por poder. Como a busca por domínio e controle tem marcado a história humana, desde guerras mundiais até conflitos regionais. Aspectos espirituais e religiosos. Falsos messias e enganos. Discursam sobre a proliferação de falsas doutrinas e líderes religiosos que distorcem a verdade. A importância do discernimento em meio a mensagens enganosas e ideologias que prometem salvação fora de Cristo. A esperança em Cristo. Mesmo em meio ao caos e enganos, a vitória de Cristo é certa. Isso dá encorajamento para nós cristãos permanecermos firmes na fé, buscando a verdade nas Escrituras. Aspectos tecnológicos e culturais. Tecnologia e controle. Reflexão sobre o avanço da tecnologia e seu potencial para controle e manipulação das massas. Como a tecnologia pode ser usada para promover agendas enganosas e distrair as pessoas da verdade. Cultura de cancelamento e perseguição. Discursam sobre a cultura de cancelamento e como ela pode ser usada para silenciar vozes que defendem a verdade. A importância de permanecer firme na fé, mesmo diante de oposição e perseguição. A importância de reconhecer sua autoridade em nossas vidas e buscar sua vontade acima de tudo. Devemos tomar bastante cuidado com falsos messias. Devemos ter discernimento em meio a falsas ideologias e líderes. Temos que saber identificar enganos nos dias de hoje e permanecer firme na verdade. Devemos depositar toda a nossa fé e esperança na vitória final. Mesmo em tempos de caos, a vitória de Cristo é certa. Devemos permanecer firmes, confiando na promessa de Deus. Você reconhece a autoridade de Cristo em sua vida? Está preparado para discernir os enganos do mundo e permanecer firme na verdade? Independentemente das interpretações, a mensagem central é clara: Deus está no controle, e a vitória final pertence a Ele. Que possamos viver com discernimento, fé e esperança, confiando nas promessas de Deus. Agora vamos explorar o segundo selo, o cavalo vermelho. Apocalipse capítulo 6, versículo 13 e 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. E vê, então saiu outro cavalo, este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Ao analisarmos os versículos, podemos ver que o cavalo vermelho está associado a guerras, derramamento de sangue e a violência. A cor vermelha é associada a sangue e destruição. A espada em uma das mãos do cavaleiro é como símbolo de guerra e conflito. O cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra. Indica uma permissão divina para que as guerras aconteçam como parte do plano de Deus, fazendo com que os homens se matassem uns aos outros. Conflitos humanos, guerras civis, disputas e violência generalizada.
Se o primeiro selo, cavalo branco, representa conquista ou engano, o segundo selo, cavalo vermelho, mostra as consequências, guerra e destruição. Exemplos de guerras civis em países como Síria, Iêmen e Sudão do Sul. Como esses conflitos têm causado destruição, deslocamento de populações e sofrimento. Tensões geopolíticas. Conflitos entre nações, como as tensões entre Rússia e Ucrânia, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e outras regiões. A corrida armamentista e o aumento do poder militar em várias nações. Aumento da violência urbana. Crescimento da criminalidade em grandes cidades, com altos índices de homicídios e violência. Exemplos de cidades com altos índices de violência e como isso afeta a vida das pessoas. Terrorismo. Ataques terroristas em diversas partes do mundo, causando medo e instabilidade. Como o terrorismo tem sido usado como ferramenta para espalhar o caos e a destruição. Guerras ideológicas e culturais. Polarização política. A divisão política em muitos países, com extremismos de direita e esquerda levando a conflitos sociais. Como a polarização tem gerado violência e intolerância. Conflitos religiosos e culturais. Perseguição religiosa em várias partes do mundo, com cristãos e outras minorias sendo alvo de violência. Como diferenças culturais e religiosas têm sido usadas para justificar conflitos. A espiritualidade por trás dos conflitos, há guerras como resultado do pecado. A violência são consequências da natureza pecaminosa do homem. Isso nos mostra a importância de reconhecer a necessidade de redenção em Cristo. Como forças espirituais do mal podem influenciar conflitos e guerras. A necessidade de oração e discernimento espiritual. Como você tem buscado a paz em sua vida e ao seu redor? O que você pode fazer para promover a reconciliação e o amor em meio a um mundo cheio de conflitos? Apesar das guerras e conflitos que vemos ao nosso redor, a promessa de Deus é clara. Um dia, Ele trará paz eterna. Até lá, somos chamados a viver como embaixadores dessa paz, confiando no Senhor que venceu o mundo. Agora vamos explorar o terceiro selo, o cavalo preto. Vamos explorar um dos textos mais impactantes do Apocalipse, o terceiro selo, que traz o cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança. Mas não vamos parar no passado. Vamos associar aos dias de hoje. Os 7 selos representam eventos que antecedem o fim dos tempos. Cada selo traz uma visão poderosa, e o terceiro selo, agora vamos falar sobre escassez e fome. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos, dizendo: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O cavalo preto representa fome, escassez e desespero. A cor preta é associada à morte e à tristeza, indicando um tempo de grande dificuldade. A balança simboliza a medição cuidadosa de alimentos, algo que acontece em tempos de escassez, quando cada grama de comida é preciosa. A voz menciona preços exorbitantes para alimentos básicos. 1 denário era o salário de um dia de trabalho. Isso significa que, nesse cenário, uma pessoa trabalharia o dia todo para comprar comida suficiente apenas para si mesma, sem sobrar para sua família. A menção ao azeite e ao vinho, que não devem ser danificados, pode indicar que, mesmo em tempos de crise, alguns bens de luxo ou recursos essenciais para a elite permanecem intocados, enquanto a maioria sofre. Hoje, vemos países enfrentando inflação extrema, onde o custo de alimentos básicos dispara, tornando difícil para as famílias se alimentarem. Exemplos recentes incluem a crise na Venezuela, a inflação global pós-pandemia e os impactos da guerra na Ucrânia nos preços dos grãos. Assim como no texto bíblico, muitas pessoas hoje trabalham horas exaustivas apenas para colocar comida na mesa. Segundo a ONU, mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo hoje. A desigualdade global significa que, enquanto alguns têm acesso a recursos abundantes, outros lutam para sobreviver. O texto de Apocalipse 6 versículos 5 e 6 nos lembra que a fome não é apenas um problema natural, mas muitas vezes é agravado por decisões humanas, como guerras, má distribuição de recursos e corrupção. A guerra na Ucrânia, por exemplo, afetou a produção e distribuição de grãos, causando escassez em países que dependem desses alimentos. Isso ecoa o cenário descrito no Apocalipse, onde conflitos e desastres levam à fome. As mudanças climáticas estão afetando a produção agrícola em todo o mundo. Secas, enchentes e tempestades destroem colheitas, levando à escassez de alimentos e ao aumento dos preços.
A menção ao azeite e ao vinho no texto pode ser comparada à realidade atual, onde os ricos continuam a ter acesso a luxos, enquanto os pobres sofrem com a falta de alimentos básicos. A desigualdade econômica é uma realidade gritante em nosso mundo. O que podemos fazer, como indivíduos e como sociedade, para combater a fome e a desigualdade? Como podemos nos preparar, tanto espiritualmente quanto praticamente, para enfrentar tempos de escassez? Apesar da gravidade da mensagem, o Apocalipse nos lembra que Deus está no controle. Ele vê o sofrimento humano e promete um futuro de justiça e restauração. Enquanto isso, somos chamados a ser agentes de mudança, ajudando os necessitados e trabalhando por um mundo mais justo. Se esse estudo tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem de esperança e responsabilidade. Deixe nos comentários como você acha que podemos enfrentar esses desafios hoje. Não se esqueça de se inscrever para mais estudos bíblicos profundos como este. Apocalipse 6 versículos 7 e 8. Esses versículos falam sobre o quarto selo, o cavalo amarelo e o cavaleiro chamado Morte. Mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivo dizer: Venha. Então olhei e vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. O cavalo amarelo, ou cavalo pálido, simboliza a morte e a destruição. Diferente dos cavalos anteriores, que representam conquista, guerra e fome, este cavalo traz uma combinação de males: guerra, fome, pragas e ataques de animais selvagens. O cavaleiro, chamado Morte, e o Hades que o acompanha, representam a consequência final desses desastres: a morte física e espiritual. A cor amarela ou pálida do cavalo remete à doença e à decadência, reforçando a ideia de que este selo traz uma devastação generalizada. É importante notar que o poder dado à morte e ao Hades é limitado. Eles só podem agir sobre um quarto da terra, mostrando que Deus mantém o controle mesmo em meio ao caos. Mas o que isso significa para nós hoje? Vamos relacionar esses versículos com os eventos atuais que estamos vivendo. O texto menciona a morte pela espada, o que pode ser associado às guerras e conflitos que vemos ao redor do mundo. Nos últimos anos, temos testemunhado conflitos armados em várias regiões, causando mortes e destruição em massa. A fome ainda é uma realidade em muitas partes do mundo. Segundo a ONU, milhões de pessoas passam fome diariamente, e crises econômicas agravam essa situação. A pandemia de Covid-19 foi um exemplo claro de como uma praga pode impactar o mundo inteiro, causando milhões de mortes e mudando a forma como vivemos. Embora menos comum, ainda há relatos de ataques de animais selvagens em algumas regiões, além de desequilíbrios ecológicos que afetam a vida humana. Esses eventos nos mostram que as profecias de Apocalipse não estão distantes da nossa realidade. Elas nos lembram que a morte e o sofrimento são parte da condição humana, mas também nos apontam para a soberania de Deus. Mesmo em meio ao caos, Ele está no controle. Diante dessas realidades, como devemos reagir? Precisamos estar conscientes das necessidades ao nosso redor e agir com compaixão. Isso pode significar ajudar os necessitados, apoiar organizações que combatem a fome e as doenças, e orar por aqueles que sofrem. Em meio ao caos, podemos confiar que Deus está no controle. A promessa de Apocalipse é que, no fim, Ele restaurará todas as coisas e trará justiça e paz. Esses eventos nos lembram da importância de estarmos espiritualmente preparados, vivendo em comunhão com Deus e compartilhando a esperança do Evangelho com outros. O quarto selo e o cavalo amarelo são um alerta solene sobre as consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, eles nos lembram que a história humana não está fora do controle divino. A morte e o Hades podem parecer assustadores, mas para aqueles que estão em Cristo, há esperança além da morte. Que esses versículos nos inspirem a viver com propósito, a buscar a Deus em meio às dificuldades e a compartilhar a esperança que temos em Jesus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais estudos bíblicos profundos. Deixe nos comentários o que você achou dessa passagem e como você vê a relação desses versículos com os dias de hoje. Obrigado por assistir. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Fique na paz de Cristo.